Glória a Deus. Tudo bem, irmão e minha irmã? Boa noite, a paz. Que alegria estar aqui com você, principalmente por poder compartilhar, né? É muito especial a gente estar compartilhando a palavra de Deus, estar junto como comunidade. E estou muito feliz por poder compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. E eu creio muito, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo ele tem uma porção assim muito especial, única, exclusiva, poderosa para derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa sexta-feira à noite. Você crê nisso? Se você está com uma pessoa aí do seu lado, fala assim, que bom que você está aqui. Irmão, numa sexta-feira à noite, como o pastor Claudemiro bem falou, a segunda sexta-feira do ano, olha para trás, mexe com a pessoa que está na sua frente e fala assim, que bom, estou feliz que está aqui. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Como é bom a gente ser igreja, né? É muito bom. Irmão, eu estava refletindo depois que passou o aniversário da igreja. Nesse final de ano foi bem agitado, né? Em todos os sentidos, assim. E foi tão legal e é tão especial, assim, a gente ver como que o Senhor tem sido gracioso com a nossa comunidade. A gente recebeu uma série de palavras, assim, direções do Espírito Santo, de uma maneira tão clara, assim, como o que Deus espera da nossa igreja. Eu estava parando para pensar e ver como uma palavra do pastor, né? E nos fez pensar que Deus quer trabalhar antigamente, no presente, no futuro. E eu saí do aniversário da igreja, não sei você, com um estímulo, assim, de querer viver uma vida na igreja muito mais intensa e dedicada ao Senhor. E é muito especial a gente saber e ouvir, ver pessoas de fora, homens de Deus, compromissados com a palavra, compartilhar aquilo que Deus quer fazer com a nossa igreja. E eu saí, meu irmão, nessa virada de ano, com essa expectativa, assim, Senhor, esse ano de 2025, eu e a Vitória, a gente estava orando sobre isso, esse vai ser um ano, e é isso que eu quero trazer para nós nessa noite, onde nós vamos buscar o Senhor de uma maneira como nós nunca buscamos, para responder em cima da graça que o Senhor tem dado sobre a nossa comunidade durante esse final de ano, responder aquilo que Ele tem para a nossa cidade, ser uma igreja relevante na nossa cidade. Você crê nisso, meu irmão? E com base nisso, eu quero compartilhar com vocês, em cima dessa ideia, algumas lições da oração do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, que nos ajudarão a viver de maneira muito mais intensa nesse ano de 2025, para a gente ser uma igreja relevante e viva. Por isso que o tema da minha palavra, meu irmão, nessa noite é uma igreja mais profunda. Abre aí comigo em Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios 3, versículo 14, você abriu aí, irmão? Está na tela já, o pessoal é fera. Efésios 3, versículo 14, diz o seguinte: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, aleluia, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmão, eu dei um apelido para a carta de Paulo aos Efésios e carinhosamente eu chamo ela de a carta do geral junto. Se tudo aquilo que nós formos compartilhar nessa noite, se você não gravar nada, meu irmão, se você sai daqui sabendo que a carta de Paulo aos Efésios tem um apelido e ela se chama geral junto. Então vira para a pessoa do seu lado e fala, geral junto, geral junto. Sabe por quê? A cidade de Éfeso era uma das principais cidades da Ásia Menor. Era um dos grandes centros comerciais da antiguidade.
E como que ela era uma cidade portuária, ela era um grande ponto e desempenhava um papel muito importante no comércio de toda a Ásia, sendo um ponto natural de desembarque, principalmente da principal cidade do mundo antigo, que era Roma. E uma das maiores atrações da cidade de Éfeso era o seu enorme teatro. Tinha um teatro no centro da cidade que era capaz tinha mais ou menos 25 pessoas cabiam nesse estádio, onde ali ia acontecer várias apresentações, eventos e coisas lindas tinham realmente acontecendo nesse teatro. Porém, o grande centro de celebração da cidade de Éfeso e o grande orgulho da cidade era o templo da deusa Diana, que naquela época no mundo antigo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A deusa Diana era considerada a deusa da fertilidade, da maternidade, e alguns estudiosos falam que frequentemente as mulheres, ao dar à luz, elas invocavam a deusa Diana para que os filhos delas saíssem mais prósperos, abençoados, férteis, viris. Olha que loucura, né? A gente parava para pensar nisso. E o culto da deusa Diana era uma atração, irmão, à parte para o inferno. Era de uma intensidade, de um envolvimento de rituais, assim, era de forma bem escancarada. Havia muitos sacrifícios durante o culto e até rolava prostituição durante o culto da deusa Diana. Além disso, havia muitos eventos culturais, competições, peças teatrais, apresentações musicais, tudo para exaltar o grande centro do orgulho da cidade de Éfeso, que era a deusa Diana. Não só por isso, meu irmão, a cidade de Éfeso celebrava e tinha uma grande atração, assim, por saber que eles eram os defensores daquele grande templo. Eles se sentiam como se fossem os guardiões do templo da deusa Diana. E essa cidade, ela se destacava não só pela importância religiosa, pagã que eles tinham, mas pela influência cultural que ela exercia toda na Ásia Menor e principalmente na economia. Nós estamos falando de uma cidade no mundo antigo que era extremamente rica, uma cidade extremamente religiosa, uma cidade extremamente relevante e um berço de idolatria no mundo antigo. E quando a gente olha para Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele começa orando, ele começa o capítulo, que é separado em capítulos, com uma razão muito específica e um detalhe muito importante. Ele começa se colocando de uma posição completamente profunda, de joelhos diante de Deus. E é legal a gente pegar esse detalhe do apóstolo Paulo para fazer todo o sentido da nossa mensagem. O apóstolo Paulo, ele começa a orar no capítulo 3, sabe por quê, meu irmão? Porque os cristãos, judeus convertidos, estavam começando a ter uma prática dentro da igreja, excluindo os judeus, os irmãos gentios. Ou seja, uma parte da igreja eram os judeus convertidos, eles se reuniam, tinham o seu tempo de comunhão, faziam o seu churrasco e não aceitavam que os outros irmãos, os gentios, acabados de ser convertidos, se juntassem para comer a picanha. Havia uma exclusão, uma separação entre a igreja. E o apóstolo Paulo, ele começa a escrever a carta aos Efésios, dizendo o seguinte, que a nossa nova vida em Cristo, ela foi conquistada por causa da ressurreição de Jesus. E por causa da ressurreição de Jesus, do seu sacrifício, do seu imenso amor por nós, ele chama todas as pessoas, de todos os povos, de todas as línguas, a se reconciliarem com o Filho de Deus através da cruz e recebesse uma nova vida em Cristo. E a partir disso, o apóstolo Paulo, ele começa a escrever o capítulo 1, o capítulo 2, dizendo o seguinte, o que antes no Antigo Testamento era um segredo, agora para nós em Cristo Jesus não há mais separação entre os judeus convertidos e os crentes gentios. Não há mais separação, porque nós agora somos um povo unificado por causa de Jesus. E não há mais diferença entre diferença racial, étnica e social. O foco do apóstolo Paulo, durante toda a carta de Efésios, é dizer o seguinte: vocês são uma igreja unida por causa do sacrifício de Jesus. Ou seja, contextualizando todo o livro de Efésios, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, agora está geral junto por causa do sacrifício de Jesus.
Essa é a mensagem do livro de Efésios. Eu e você fazemos parte de tudo isso. E meu irmão, diante de todo esse cenário da carta e da história e da vida dessa cidade, eu quero pensar com você como que nós podemos ser uma igreja relevante e profunda no nosso relacionamento com Jesus em 2025. Esse texto que nós lemos, meu irmão, há tantas verdades, mas eu queria explorar com você apenas 3 petições do apóstolo Paulo para nós sermos uma igreja ainda mais profunda em 2025. Meu irmão, nós seremos uma igreja mais profunda quando, em primeiro lugar, nós permitimos que o poder do Espírito flua em nós. Fica com sua Bíblia aberta e lê comigo o versículo 16. Olha o que diz, versículo 16 do capítulo 3. Eu oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Irmãos, essa oração do apóstolo Paulo no capítulo 3 é a segunda oração que ele faz durante todo o seu livro. A primeira oração do apóstolo Paulo aos Efésios está no capítulo 1, versículo 15, quando ele pede a Deus para que os olhos de toda a igreja sejam abertos para que eles possam reconhecer e entender que o sacrifício de Jesus é suficiente. O apóstolo Paulo, ele ora e pede a Deus: Senhor, abra os olhos do povo, ilumina os olhos para que eles tenham conhecimento de Jesus. E é muito interessante a gente parar para pensar que essas 2 orações do apóstolo Paulo, principalmente essa agora que a gente leu, o apóstolo Paulo, ele está preso. Ele está preso quando ele escreve essa carta. E ele poderia pedir inúmeras coisas, já que a primeira oração dele aos Efésios é extremamente poderosa. Quem não quer, irmão, que o apóstolo Paulo, o pai da igreja, ore e peça a Deus que os nossos olhos sejam abertos para encontrar Jesus? Olha que maravilhoso! E agora ele preso, e é extremamente curioso nós pararmos para pensar que Paulo, ele poderia estar pedindo para a igreja para que orasse pela sua libertação. Irmãos, eu peço a vocês que vocês levantem um grande tempo de oração agora pela minha vida, para que as cadeias se quebrem, o anjo venha, acaba tudo, e eu saia daqui, eu esteja aí com vocês. É interessante a gente pensar que o apóstolo Paulo, ele ora e ele pede, não por isso, ele não pede para que a igreja, durante todo esse cenário de idolatria, de perseguição, de prostituição, de imoralidade, o apóstolo Paulo, ele não pede para que tenha um tempo de paz na cidade de Éfeso. É muito curioso a gente parar para pensar também que o apóstolo Paulo, ele não pede em nenhum momento na carta de Éfeso que a igreja não se dobre a outros deuses. E quando a gente olha para esse texto, meu irmão, é impressionante nós vermos que o apóstolo Paulo, uma igreja onde luta contra uma cidade que é extremamente rica, o apóstolo Paulo não pede para que a igreja seja rica e que venha mais recursos financeiros para a igreja avançar. Todos esses pedidos são válidos e são bênçãos, e nós, como comunidade, como Igreja Evangélica Vida, nós oramos por todos eles. Nós oramos para que a nossa cidade tenha paz, nós oramos para que o Senhor envie recursos para a nossa igreja local. Mas é muito mais forte nós olharmos para a petição do apóstolo Paulo, que ele pede a primeira coisa, e ele nos ensina algo extremamente poderoso para esses dias, que é a única coisa, meu irmão, que eu e você, nós precisamos para enfrentar os dias maus, é sermos fortalecidos pelo poder que vem do Espírito Santo. Apenas isso é suficiente para nós encararmos, para nós irmos contra a cultura desse mundo. É interessante e é curioso, meu irmão, nós olharmos para a petição do apóstolo Paulo, entendermos que para nós sermos uma igreja muito mais profunda nesse ano, uma igreja que eu digo, não só o corpo coletivo, mas eu e você como crente individual, nós precisamos da capacidade que vem só do Espírito Santo. Isso é dom de Deus, isso é poder manifesto do Espírito Santo. E por muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós caímos no engano que poder do Espírito é só agir no sobrenatural, em coisas físicas, em cura, milagres. Nós caímos nesse erro, e uma das coisas que o apóstolo Paulo nos ensina, até escrevendo a Coríntios e outras cartas, que nós temos que expandir o reino de Deus orando pelos enfermos. Isso é bênção.
Mas a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo para mim e para você é que vai nascer dentro de nós uma capacidade de fazer algo que eu e você não podemos sem a ajuda e a liderança do Espírito Santo. Irmãos, em 2024, e tem um tempo também, você há de concordar comigo, que tem um vírus rodando dentro da comunidade da igreja, nossos dias atuais. É o vírus da apatia espiritual. Infelizmente, meu irmão, esse vírus ele tem circulado durante os nossos meios, nas nossas células, e um dos sintomas da apatia espiritual que tem infectado a nossa comunidade, as nossas células, é nós nos contermos com um pouco com o raso. As águas estão batendo no tornozelo e nós estamos completamente satisfeitos. Aquilo que Deus fez por nós no ano de 2024, Senhor, está maravilhoso. Olha o templo que Deus nos deu, eita glória. Está bom, nós não precisamos ir mais profundo. Está extremamente confortável esse lugar que nós estamos. O vírus da apatia espiritual, ele é tão profundo, ele é tão sutil, que ele não nos deixa, meu irmão, a entender que a nossa célula está com 6 pessoas e está uma bênção. Porque ele nos deixa cegos e nos deixa insensíveis de tirar uma inconformidade santa no nosso espírito, de ficar inconformado com a vida espiritual da nossa célula. Esse vírus da apatia espiritual tem tomado tanto a nossa comunidade e tantas igrejas ao redor. Eu vou falar por nós, que nós estamos aqui, somos corpo de Cristo, que nós temos dificuldade de perdoar alguém. Isso é uma cegueira espiritual. Nós não nos controlamos de liberar perdão, nós não nos contamos de soltar palavras ácidas. Irmãos, nós precisamos olhar para esses exemplos que o apóstolo Paulo está nos dando e entender o seguinte: apenas com o poder do Espírito nós podemos ser capacitados para fazer todas essas coisas, mas o vírus está rodando dentro de nós. O vírus da apatia espiritual, sabe o que acontece, irmão? Ele tira a nossa responsabilidade de ser igreja. Esse vírus tem nos contaminado, e quando os nossos líderes clamam, choram, sangram, chamando a igreja para um tempo de jejum, de oração, de leitura da palavra, e nós achamos que não é nossa responsabilidade viver uma vida mais intensa. Nós nos conformamos, nós nos tornamos, irmãos, negligentes espirituais, nos tornamos indiferentes com a necessidade da nossa célula, dos irmãos da nossa célula. Essa é a praga do vírus que nos contenta com o raso, meu irmão. Mas nessa noite, o Espírito Santo tem nos chamado para viver um evangelho de poder. Como o próprio apóstolo Paulo diz que não existe evangelho sem poder, pois o próprio evangelho é o poder de Deus. A palavra poder que o apóstolo Paulo usa aqui em Efésios capítulo 3, meu irmão, no grego ela significa uma capacidade que o crente tem de experimentar algo que só Deus pode fazer. E essa transformação, meu irmão, acontece quando Ele muda o meu coração e o seu coração até contrito, duro por causa desse vírus da apatia, e nos dá, como diz o profeta Jeremias, um coração de carne. Tira o coração gelado e começa a esquentar os nossos corações para uma nova realidade em Cristo Jesus. É esse poder que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, que transforma, que nos tira o medo e nos enche de coragem para falar aquilo que nós nunca pensamos falar. Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. É esse poder que o apóstolo Paulo está dizendo, meu irmão, que nós teremos a capacidade de testemunhar de Jesus sobre todas as maravilhas que Ele tem feito na nossa comunidade, na sua célula, mesmo você passando por um tempo de adversidade, de seca, de crise na sua família, crise financeira, crise no seu trabalho. Esse poder que o apóstolo Paulo está dizendo é a capacidade de a gente testemunhar, mesmo quando tudo está ao contrário. É isso que nós como igreja nós precisamos, para viver ainda mais profundo, meus irmãos. É esse poder que nos dá a capacidade de perdoar aquela pessoa que nos traiu, de perdoar aquelas pessoas que nos feriu. E esse poder, meu irmão, está à disposição a todos aqueles que respondem ao Senhor
Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser uma igreja muito mais profunda nesse ano de 2025. Para nós, como igreja, o exemplo de uma igreja viva e profunda é a igreja de Atos. Ela é o exemplo de uma igreja que entendeu a profundidade da mensagem de Jesus e do Evangelho. No capítulo 3, no capítulo 4 de Atos, mostra 2 discípulos, 2 homens simples, homens que foram revestidos por esse poder, Pedro e João. Enquanto eles estavam indo para o templo orar, eles são parados ali e eles oram para que um homem seja curado, um paralítico seja curado. E você conhece essa história. Um paralítico pede uma moeda, pede algo, eles falam: eu não tenho nada, o que eu tenho eu te dou, seja curado em nome de Jesus. Esses homens simples, que por causa dessa cura foram presos e foram pregar diante do Sinédrio, foram se explicar diante do Sinédrio, de tantos homens intelectuais, inteligentes, mestres da lei, homens simples, iletrados, ficarem impactados com o testemunho de Pedro e João, tendo a oportunidade de pregar um sermão de arrependimento e falarem em seguida, discursar com todas essas autoridades quem os chamou e quem os salvou. Meus irmãos, quem capacitou Pedro e João a curarem esse homem e falarem com tanta autoridade, com tanto poder, com tanta graça, é a capacidade de ser fortalecido pelo Espírito Santo. Meus irmãos, para nós pensarmos nessa noite, qual é o nível de liberdade que eu e você, nós temos dado ao Espírito Santo? Sem esse poder que nos reveste, nós iremos viver uma vida cristã capenga, xoxa, fraca. Precisamos urgentemente orar para que o Espírito Santo nos leve a viver uma vida muito mais segura. Senão, meu irmão, nós seremos apenas mais um enfeite nesse mundo e nos dobraremos à apatia e à idolatria desse tempo. Quanto que eu e você, nós estamos buscando o poder do Espírito Santo para curar, para ter coragem para orar para o enfermo, para liberar perdão, para não viver uma apatia espiritual. Eu e você, meu irmão, nós precisamos urgentemente pedir perdão pelo orgulho que nos cega, de não estar nos enchendo do poder do Espírito Santo e principalmente deixado de dar liberdade para que o Espírito flua mais uma vez sobre nós. Sabe, meu irmão, nós seremos uma igreja muito mais profunda em 2025, quando em segundo lugar, nós compreendemos o seu amor em unidade. Lê comigo aí o versículo 17, a parte B do versículo diz o seguinte: eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. O tema que nós vamos caminhar como igreja nesse ano de 2025 comunica perfeitamente, meu irmão, com a ideia central desse texto. Esse ano é simplesmente célula, não sei se você está sabendo. E por muitas vezes, meus irmãos, nós entramos num ciclo vicioso e esquecemos ou não valorizamos quão é importante o valor de nós estarmos reunidos como comunidade. Ou pior, nós não colocamos como prioridade da nossa semana, dos nossos dias, a intensidade e o zelo que merece as nossas reuniões pequenas, os cultos de sexta-feira, a nossa escola bíblica dominical, os cultos à noite. Nós não damos tanta importância porque nós entramos num ciclo e para nós está normal. Fala se não é verdade. As nossas células desse ano, ano passado eu estava até conversando com a Via, minha noiva, eu falei: amor, a gente entrou num ciclo que parece que tipo, todo sábado, aquela coisa, aquela loucura, a gente precisa de um choque de realidade assim do Espírito Santo e nos intensificar ainda mais para esse lugar no Senhor. E sabe, meu irmão, simplesmente célula, quando foi anunciado o tema desse ano de 2024, fala de um lugar para mim e para você que nós precisamos valorizar o tempo de comunhão como igreja, assim, mais do que nunca nesse ano. É eu e você, assim, amar, passar tempo com os nossos irmãos como igreja, como nós nunca passamos na história da nossa comunidade.
Não há relatos bíblicos de uma igreja profunda se ela não estiver em comunhão e em verdadeira unidade. A oração do apóstolo Paulo, ela nos ensina, meu irmão, que há uma profundidade em Cristo Jesus, que ela só é conhecida quando eu e você, nós estamos caminhando em verdadeira comunhão e uma unidade plena. Há um amor revelado de Deus, quando eu e você, nós estamos completamente unidos. Você lembra que a igreja em Éfeso, ela estava vivendo um exclusivismo, ela estava excluindo os irmãos gentios de viver uma nova prática. Paulo está condenando isso. Paulo está condenando a panelinha tramontina. Paulo está dizendo o seguinte: já que eu e você é geral junto até o final por causa de Jesus, agora vocês vão conhecer uma faceta do amor de Deus que vocês nunca provaram se vocês viverem uma verdadeira intimidade e unidade. É um amor revelado de Deus, meu irmão, de maneira coletiva, onde só os santos conhecem. Pensa comigo o seguinte: olha que tremenda essa oração do apóstolo Paulo. Se eu e você estamos alimentando a nossa vida espiritual de profundidade todos os dias da semana, nós estamos sendo fiéis ao Senhor, vivendo uma vida em santidade, estamos nos entregando o nosso tempo de célula como nós nunca vivemos antes, intensos, profundos. Imagina o que Deus vai fazer no domingo às 6 horas da tarde. Num louvor onde os nossos líderes de adoração estão com o coração na igreja, estão no coração na unidade. Imagina com o preletor da noite, com uma intensidade, um zelo pelo amor do Senhor, mas durante a semana, os meses, ele foi alimentando o prazer de estar aqui na segunda-feira à noite orando, ele está alimentando o zelo, participando do curso de casais, seja lá o que for, durante a nossa semana nós temos tantas atividades, mas é um zelo, é uma intensidade que diz o salmista: Senhor, o zelo e o amor pela sua casa me enche de amor pelo Senhor. Imagina o que nós vamos viver domingo às 6 horas da tarde, meu irmão. Imagina aquilo que o Senhor vai derramar de uma maneira única, exclusiva. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu e você, nós vamos experimentar um amor do Senhor como nós nunca vivemos, se nós estivermos amando a igreja, vivendo uma vida de comunhão e verdadeira unidade. Sabe por quê, meu irmão? É nesse lugar de comunhão dos santos que eu consigo te amar e você consegue me amar. Eu consigo te servir e você consegue me servir, mesmo eu e você tendo pensamentos diferentes. Mesmo eu tendo que te servir um flamenguista como você, meu irmão. Para mim isso é difícil, mas por amor a você eu faço, pastor Cláudio Almeida. Tá? Por amor a você eu faço. É difícil, irmão, nós amarmos pessoas que pensam completamente diferente de nós. Mas é nesse lugar que o Senhor nos chama para que os nossos olhos sejam abertos, nós possamos olhar para Jesus e dizer: esse flamenguista, esse vascaíno que está me servindo, eu amo esse cara em Cristo Jesus, eu preciso dele, eu preciso perdoar essa pessoa, eu preciso liberar essa pessoa. E com quanto nós somos servidos, irmãos, nós que estamos na casa de Deus, assim, eu nasci e fui criado dentro dessa igreja, e como é bom nós sermos impactados pelo amor dos irmãos. Como nós somos impactados. Se você não foi no retiro com Deus, Marcelão está ali, nossa, e meu irmão, minha irmã, vai no encontro com Deus nesse cenário. Às vezes a gente fica constrangido do quanto nós somos servidos. Não é verdade, Marcelo? A gente acaba no domingo, sexta-feira, sábado à noite, a gente está esgotado, a gente não sabe mais o que fazer, mas a alegria de servir os irmãos. E depois teve uma vez que uma pessoa falou comigo, Marcelo, não sei se ele lembra, uma mulher chegou falando assim: eu nunca fui tão bem servida como você. Você lembra, Marcelo, a gente estava servindo café, água, a mulher queria chorar, aquilo foi muito doido, não foi, Marcelo? A mulher falou assim: eu estou assim impactado, o Espírito Santo está tocando assim, ela chorando, porque a gente estava servindo água, refrigerante, um café ou Toddy, né, quente lá para ela. Irmãos, isso é viver uma vida em comunidade, em amor do Senhor. Eu espero, meu irmão, em nome de Jesus, que eu e você nós possamos zelar e amar esse lugar.
ser compromissados com a vida da igreja como nós nunca fomos antes. Se você já é ativo no ministério, a grande ênfase aqui do apóstolo Paulo, e uma lição para mim e para você, a gente pode contextualizar, é nós avaliarmos ainda mais o nosso coração, porque nós estamos como uma árvore plantada assim, com raízes compridas, longas, firmes, na rocha que é Jesus, e dizendo o seguinte: Senhor, eu vou continuar servindo a casa de Deus, porque nada vai me abalar, porque eu estou sendo sustentado pelo Senhor. Se eu sou líder de célula, Senhor, as minhas raízes estão em Ti. Eu estou firmado na rocha que é o Senhor. Eu estou com câncer, eu estou desempregado, mas Senhor, eu estarei em comunidade. Eu estarei nesse lugar, eu estarei sendo alimentado para viver uma vida que deve ser vivida à luz da Tua palavra. É isso que o Senhor espera para mim e para você, meu irmão. E em último lugar, meu irmão, eu quero compartilhar com você, para nós sermos uma igreja ainda mais profunda em 2025. Nós seremos uma igreja mais profunda quando, em terceiro lugar, Jesus habitar nos nossos corações. Lê comigo o versículo 17. Se a galera do louvor quiser subir, por favor. Versículo 17 diz o seguinte, meu irmão, leia comigo para eu terminar. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Mais uma vez, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, é muito curioso a gente parar para pensar nessa frase, nessa petição do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. É engraçado porque ele está falando, uma das 3 petições que ele faz nessa oração é para que Jesus habite no coração de pessoas que já aceitaram Jesus. Se torna meio estranho essa petição do apóstolo Paulo. E é curioso porque ele está falando, eu oro para que Jesus ele habite no coração de vocês, mas todos eles já têm Jesus habitando no coração. Existem 2 palavras no grego para habitar no Novo Testamento. A primeira palavra de habitar, que é usada na palavra de Deus também, que ela tem uma ideia como se fosse um turista que vai pernoitar numa estadia. Ele vai no lugar, ele só dorme e sai. Tem a ideia de um hóspede que não tem autoridade sobre o lugar, ele aluga o Airbnb, passa o dia dele lá em Arraial do Cabo, fica 2 noites e vai, ele não tem responsabilidade nenhuma em limpar o chão da casa, arrumar a cama, nada. Ele apenas alugou, ele habitou por ali, ele foi naquele lugar por 1 ou 2 noites. Mas a palavra que o apóstolo Paulo usa no grego aqui é a palavra katekoi. Eu acho que é assim que traduz. Depois o pastor Tiago ele pode me corrigir. Mas a palavra que o apóstolo Paulo usa para habitar significa katekoi, que significa que é um hóspede, é um morador que estabelece no lugar e ele tem a estadia permanente, ele se sente à vontade na casa. É o habitar de alguém que ele tem a autoridade de entrar no lugar e de mexer sobre todas as coisas do lugar. Ele tem o domínio sobre a casa que ele está entrando e falar o seguinte: eu não gostei dessa cor, agora não vai ser mais vermelho e preto de Flamengo, vai ser verde de Palmeiras, muda tudo agora, e principalmente no coração do Caio, em nome de Jesus, que é São Paulino. Faz isso, Senhor, no coração do Caio. E essa é a ideia do apóstolo Paulo, de um habitar de uma pessoa que tem autoridade. O que o apóstolo Paulo está pedindo para a igreja de Éfeso é o seguinte, meu irmão, que Cristo não pode apenas ser um hóspede no meu e no seu coração. Cristo, mesmo eu e você, tendo aceitado a Jesus, é um alerta para nós nesses dias, que Jesus pode ser um falso senhor do seu coração. O apóstolo Paulo está pedindo para que Jesus, ele se sinta à vontade no seu coração, para que ele tenha a autoridade de mudar todas as coisas de lugar de uma maneira íntima e profunda, e não de um relacionamento superficial. Como igreja em 2025, meu irmão, eu e você, nós viveremos e seremos mais profundos em nome de Jesus,
Quando nós entendermos que o desejo de Jesus para mim e para você nessa noite é nós abrirmos mãos de experiências isoladas que nós tivemos durante toda a nossa caminhada na fé. Nós podemos olhar aqui vários homens, se você virar o pescoço aí, tem várias pessoas que nós estamos vendo constantemente aqui na vida da igreja, são pessoas maduras na fé, pessoas que eu sei que são homens e mulheres de Deus. Se você olhar todos nós aqui nessa noite, nós temos homens e mulheres que tiveram experiências tremendas com o Senhor. Mas o que muda a realidade de uma cidade, o que muda a realidade dos nossos condomínios, do nosso trabalho, da nossa faculdade, dos nossos familiares, meus irmãos, não são experiências que nós tivemos há 20, há 15, há um ano atrás. O que muda a realidade da nossa cidade, todos os exemplos que eu dei aqui, é nós termos um desejo, uma vontade que Jesus lidere o nosso coração e nós tenhamos uma experiência todos os dias com Ele. O que vai transformar as pessoas não é só aquilo que nós, não estou desvalidando o seu testemunho, meu irmão, não é essa a minha intenção. Seu testemunho é a bênção, aquilo que Jesus fez por você, você precisa anunciar. Mas mais do que isso, nós precisamos ser uma igreja que sabe que Jesus é o cateicói do nosso coração. Ele é sobre tudo e sobre todos. Ele é o Deus dos deuses. O dinheiro não será o Deus da minha família. A minha noiva linda não vai ser o Deus da minha vida. A família que nós vamos construir não vai ser o Deus da minha vida. O meu ministério não será o Deus da minha vida. Não vai ser a autoridade sobre tudo e todos. O convite de Jesus para uma igreja relevante, como Tim Keller ele escreve, é uma igreja que entende, meu irmão, que a profundidade não está nas experiências, mas está na presença de Deus todos os dias. É isso que nós mais precisamos. Meus irmãos, o quanto nós temos dado liberdade para o Senhor, para que Ele mude as coisas do nosso coração, o quanto que nós estamos olhando para o Senhor e sabendo que, Senhor, será que você governa a minha vida? Será que você pode ficar de pé, irmão? Eu quero orar por nós como igreja. Sabe, isso é muito desafiador para mim. Eu e a minha noiva, nós viramos o ano e nós entendemos o seguinte: nós vamos casar, meu irmão, nesse final de ano, se Deus permitir, nos der graça, pagando coisa que você não faz ideia. E está sendo maravilhoso, está sendo irado, né, amor? Mas sabe, uma das coisas que eu quero te motivar nessa noite, uma das orações que nós fizemos para esse ano, foi: nós vamos ir em um lugar no Senhor, onde Ele vai habitar no nosso coração, que tudo que nós temos e tudo que nós fazemos é para a glória dEle. Isso nós fomos desafiados porque nós começamos a olhar e vemos o nosso ano de 2024, que talvez em algumas áreas da nossa vida, Jesus não foi o dono de todas as áreas. E nós viramos um ano numa intensidade de busca pelo Senhor. Nós começamos um ano e estamos perseverando nisso, e nós queremos fazer com que essa oração do apóstolo Paulo seja uma verdade. Porque mais do que tudo, nós queremos ser uma igreja relevante, meus irmãos. E esse é o convite do Espírito Santo para mim e para você. Que nós possamos enxergar uma nova realidade de profundidade e mergulhar de cabeça. Não ter medo. E nós só vamos experimentar, meu irmão, essa realidade quando eu e você formos completamente fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Nós vivemos essa realidade, meu irmão, de profundidade
quando nós vamos entender as dimensões do amor de Deus vivendo em unidade. Nós só entenderemos essa profundidade quando Jesus de fato habitar nos nossos corações. Será que você pode colocar a mão no seu coração? Será que você pode se desafiar nessa noite e dizer: Senhor, eu quero ser uma igreja mais profunda nesse ano. Senhor, seja sincero com Ele, eu estou desanimado, eu tenho preguiça. Senhor, eu estou vivendo uma fase na minha vida que eu estou incrédulo, me falta fé, me falta vontade. Pede perdão ao Senhor se a sua família tem sido mais importante que o seu tempo com o Senhor, que o seu ministério, se a busca por uma vida fitness, seja lá o que for, meus irmãos. Ore ao Senhor nessa noite. Jesus, eu oro sobre os meus irmãos e sobre a minha vida. Ensina-nos, Deus, a sermos uma igreja profunda diante do Senhor. À luz de Efésios capítulo 3, Jesus, ensina-nos, abre os nossos olhos para ver aquilo que nós não estamos vendo. Nos mostre, Deus, o seu amor, a largura, a profundidade, para que nós tenhamos uma nova chama acendendo nos nossos corações, para sermos, Deus, mais apaixonados pelo tempo com o Senhor, como nós cantamos, Deus. Tudo o que mais queremos é a sua presença. Eu oro sobre os meus irmãos agora. Revele, Espírito Santo, fortaleça o íntimo do coração, da alma, da mente, do físico dos meus irmãos. Ensina-nos a viver uma vida que ama a igreja, que vive em comunhão e unidade. Jesus, habite nos nossos corações, nos estimule, nos incendeie, para nesse ano sermos uma igreja completamente cristocêntrica. Seja tudo e sobre todos em nossos corações, Jesus. Essa é a nossa oração. Nos incendeie para nós vivermos o que nós nunca vivemos espiritualmente, e nós veremos os adolescentes, os jovens, os anciões, os homens, mulheres dessa comunidade sendo impactados pelo verdadeiro amor e presença do Senhor, em nome de Jesus. Será que você pode se juntar com pelo menos umas 3 pessoas? Eu sinto no meu espírito para nós orarmos pela nossa igreja. Será que você pode se juntar a ela e você dizer o seguinte: nós vamos nos comprometer e orar pela nossa comunidade, para que a nossa igreja seja uma igreja profunda nesse ano? Será que você pode levantar a sua voz e nós orarmos isso juntos? Será que você pode dizer: Senhor, nós entregamos a nossa igreja diante do Senhor. Eu quero abençoar o meu pastor, os meus pastores, os meus líderes de célula, o meu supervisor, o meu coordenador. Senhor, nos leve a uma igreja mais profunda nesse ano. Senhor, nos ajude a ser uma igreja onde a palavra do Senhor sempre será o nosso norte. Ore para que você ame o irmão que está aí junto com você. Fala: Senhor, me ajude a amar mais os meus irmãos. Espírito Santo, incendeia as nossas células. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você já terminou, meu irmão, eu quero te convidar você a abraçar essa pessoa que está no seu grupo. Diz para ela assim: geral tá junto e eu também estou com você. Geral junto e eu estou junto, eu conto com você. Amém. Amém, Senhor. Sim, Senhor, amém. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus. Isso. Abrace a pessoa que está no seu grupo. Fala: tamo junto. Geral tá junto. E é isso. Glória a Deus, irmãos. Deus é bom.